José e os sonhos de Faraó. 2 anos depois que Faraó perdoou o copeiro, ele teve um sonho muito estranho e então acordou. Ele voltou a dormir e teve outro sonho estranho. Faraó ficou muito perturbado com os sonhos. Então, na manhã seguinte, chamou todos os magos e sábios do Egito. Quando Faraó lhes contou seus sonhos, nenhum deles conseguiu dizer o que eles significavam. Finalmente, o copeiro do rei falou: "Das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído meu cargo, e ele foi enforcado." José foi rapidamente trazido da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, ele foi e se apresentou a Faraó. "Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete", disse Faraó. "Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas." E respondeu José a Faraó, dizendo: "Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó." Então disse Faraó a José: "Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, mas depois ainda pareciam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Então adormeci novamente e tive outro sonho", continuou Faraó. "E eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Eu contei esses sonhos para os magos, mas ninguém soube me dizer o que eles significavam." Deus ajudou José a interpretar os sonhos de Faraó. Ambos os sonhos significam a mesma coisa. O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó, explicou ele. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. A fome seria tão severa que os anos bons seriam esquecidos. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. José aconselhou Faraó sobre o que fazer a seguir, dizendo-lhe que deveria encontrar um homem sábio e colocá-lo no comando de toda a terra do Egito. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome." As sugestões de José impressionaram a Faraó e a todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: "Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus?"
Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Só eu terei uma posição mais alta que a sua. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. José, agora com 30 anos, recebeu um novo nome egípcio, Zafenate-Paneia. Faraó também lhe deu uma esposa, cujo nome era Azenate. José então se encarregou de toda a terra do Egito. Em tudo que José passou, Deus o estava preparando para ser grandemente usado por ele. E pode haver privilégio maior do que ser usado por Deus? Vemos também que José dava toda a honra e glória a Deus. Ele não era orgulhoso e nunca deixava de reconhecer que era Deus quem lhe dava sabedoria e capacidade. Assim deve ser com cada servo do Senhor. E embora José fosse um homem real, que passou por situações e dificuldades verdadeiras, ele é uma linda figura de Cristo. Filho amado, rejeitado, traído e vendido por seus irmãos, injustamente punido, Salvador do mundo. Porém José, embora temente a Deus e irrepreensível em tudo que lemos sobre ele, era pecador. E ele salvou o mundo da época da fome. Mas Cristo, o único homem perfeito e sem pecado, deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar o mundo do seu pecado e da condenação eterna. Você já recebeu a este maravilhoso Salvador? José foi de escravo a prisioneiro, a líder de todo o Egito. E mesmo tendo demorado, aconteceu de uma hora para outra, quando ele menos esperava. Mesmo quando José estava passando por dificuldades, Deus estava cuidando dele e trabalhando para o seu bem. Esta é uma grande lição e um encorajamento para nós. Não importa quais sejam as suas circunstâncias hoje, se você pertence ao Senhor, Ele está cuidando de você. Você pode não entender tudo, mas Deus sabe o que Ele tem para você, o que está acontecendo, o porquê de cada situação e as bênçãos que estão por vir. Porque para o salvo, o melhor está sempre por vir. Você é salvo, você ama e teme ao Senhor, Ele está em controle. Nada pega Ele de surpresa e Ele está trabalhando a seu favor. Amanhã é sempre um novo dia com o Senhor. O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18.